E aí, rapaziada? Vamos lá? Segunda parte da revisão sobre a Revolução Industrial. Bacana? Então, vamos tratar nessa aula das características dessa primeira expansão industrial e suas consequências, seus desdobramentos. Tranquilo? Vamos lá, então. A imagem mostra alguns aspectos desse processo de industrialização, a mecanização da produção, né? Aqui, ó, utilização de trabalho infantil na ação industrial para diminuição de custos, certo? Uma característica bem marcante, não só de crianças, mas de mulheres também, tranquilo? E, visto isso, vamos lá. Consequências da Revolução Industrial. Além das consequências, né, vamos falar das características que marcam essa primeira expansão industrial, basicamente pegando o século XVIII e uma parte do século XIX. Tá? O que fica evidente nessa primeira onda de expansão, vamos colocar assim, é o pioneirismo inglês. Basicamente, isso vai estar restrito ao território inglês, certo? Uma outra característica são as áreas que foram mecanizadas, os setores econômicos que foram mecanizados são basicamente a agricultura, indústria têxtil e metalúrgica, certo? São as principais áreas. Tá? O que mais que chama atenção? O uso do ferro é uma característica também. A gente vai pegar a questão do aço, basicamente, já na segunda expansão industrial, né? Através do processo Bessemer. Nesse primeiro momento, é basicamente o uso do ferro. E uma outra coisa que marca também, que caracteriza essa primeira onda industrial, é a energia a vapor, seja ela de carvão mineral ou carvão vegetal, mas basicamente a utilização do vapor enquanto energia, certo? Uma outra característica também que marca esse primeiro processo industrial, certo? É a questão da base. Qual base, Ronaldo? A base de capital, que vai atender essa demanda, né? Esse custo de mecanização, que no caso é uma base ainda comercial, ligada àquele processo do mercantilismo, do processo de colonização, principalmente do continente americano. Tá? E uma outra característica também que marca essa fase inicial é a característica de uma pequena ou média indústria. Você ainda não fala, como no século XIX, de conglomerados industriais. Você vai falar normalmente de indústrias de capital familiar. Claro que existem exceções, mas basicamente capital familiar. Ainda não dá para se falar de um gigante industrial, certo? A coisa está no seu início. Então, essas são as características que marcam essa primeira expansão industrial. Colocado isso, aí a gente começa a analisar o que tem um peso muito grande nas provas, que são as transformações decorrentes dessa industrialização, desse avanço da mecanização, certo? Aqui, ó, o movimento teve início na Inglaterra, como nós já vimos na aula anterior, no século XVIII, tá? Teve início por diversos motivos, também já falamos disso, né? Fortalecimento da classe burguesa, a questão do desenvolvimento técnico-científico, não é isso? Aqui a gente cita algumas características dessa primeira ação industrial, se bem que o petróleo aqui vai marcar basicamente a segunda onda de expansão, quando você já fala basicamente de uma energia através do combustível fóssil, um desenvolvimento da indústria química, né? Isso aqui já fica para uma segunda etapa, digamos assim, certo? Quando você começa a falar de consequências, né? Aí a gente pode pegar aqui, ó, tentei sistematizar para vocês, olha lá, consequências desse processo industrial. Procurei salientar algumas, certo, galera? Porque, pelo amor de Deus, são muitas consequências, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, na economia, o que marca, está aqui, ó, substituição da manufatura pela maquinofatura, que é a organização do sistema fabril, certo? Onde o trabalhador vai estar sofrendo a questão da imposição de horário, ele não trabalha mais com suas ferramentas, certo? Ele não trabalha mais no seu local de trabalho, ou seja, ele está dentro de uma fábrica, cumprindo rígido horário, certo? Com o lucro parando na mão da classe proprietária, no caso a classe burguesa industrial. Não é isso? Tem a questão da divisão e especialização do trabalho, aquilo que nós colocamos na aula anterior também, a separação entre capital e trabalho,
Porque a partir do momento que você fala de sistema fabril, de mecanização, custa muito caro estabelecer esse tipo de processo, né, de beneficiamento, de produção. Então, o trabalhador nesse processo aí, ele não é dono do capital, ele é dono exclusivamente de sua força de trabalho. Ele não é mais detentor da matéria-prima, nem das ferramentas, nem do local do trabalho, nem do produto final. Ele vende sua força de trabalho. Portanto, tem uma substituição do capital e do trabalho, certo? Elevado crescimento econômico, óbvio, processo de industrialização, certo? Isso aqui é posterior ao surgimento de linhas de montagem, Fordismo e Taylorismo, isso fica mais como consequência daquela segunda expansão industrial, né? É uma consequência, ao mesmo tempo, uma característica, certo? Expansão do comércio e das atividades industriais, tá? Expansão e consolidação do sistema capitalista, isso também é evidente, através desse desenvolvimento industrial, né? Aumento do rendimento de trabalho. Aqui a imagem aqui, ó, falamos sobre isso, certo? O custo de produção passa a ser um objetivo, cada vez mais diminuir esse custo de produção. Tanto que você vê aqui, ó, está evidenciado o uso de trabalho infantil. Falei também do trabalho feminino, que custava muito mais barato do que um adulto homem, certo? O artesão, aquele camarada que era dono de um saber, certo? Do talento de produção, ele vai ser substituído pela máquina. E para você movimentar a máquina, não necessariamente você precisa de um trabalhador experiente, talentoso. Isso pode ser feito através, necessariamente, de um processo mecânico, né? Que era de acesso tanto de crianças, né? De crianças quanto de mulheres, certo? Não necessariamente daqueles que tinham experiência naquele processo de produção. Tranquilo? O que mais que a gente pode colocar aqui? Ó? Ah lá, tá vendo? Ó? Essa aumento do rendimento de trabalho normalmente vem através da redução do custo de produção, né? E aí é claro que a gente está falando também, a grosso modo, da consolidação do liberalismo econômico, né? Da valorização da propriedade privada, certo? Da livre iniciativa, do livre comércio, até porque uma das consequências disso aqui é o aumento da produtividade. Se você fala de aumento de produtividade, necessariamente você vai ter uma necessidade constante, crescente de mercado consumidor, sem dúvida nenhuma, certo? Atrelado a isso, nós temos uma mudança política importante, como uma das consequências desse processo de mecanização. Olha lá, crise do sistema colonial na América, que tem muito a ver com a questão do consumo, dos interesses ingleses principalmente, da questão do livre comércio, né? Da quebra do exclusivo metropolitano. Tranquilo, galera? Não é questão de bondade, não. Eles se cansaram de mandar e vão lutar pela liberdade em bases iluministas. Fala sério. Por trás disso aqui tem um processo econômico, sem dúvida nenhuma. Tá? Que mais? Ah lá, fortalecimento do liberalismo político, né? Eles, em cima desses interesses econômicos, eles vão questionar aquelas estruturas políticas ligadas ao antigo regime, principalmente o absolutismo monárquico, né? E uma outra consequência importante na política é o surgimento das ideologias de esquerda, das ideologias trabalhistas. Como? Bom, manifestações, vocês vão falar de ludismo, de cartismo, certo? E depois vocês vão falar de surgimento de ideologias, tipo socialismo, socialismo científico é o marxismo, anarquismo, anarcossindicalismo, certo? São várias manifestações. Por quê? A maior organização do trabalhador, ela vem em decorrência do aumento de exploração que esse trabalhador vai sofrer dentro do sistema fabril, sem dúvida nenhuma, certo? O que mais, Ronaldo? Aí, analisando a questão política, aí, como eu já comecei, você cai na sociedade. Olha lá, concentração de renda na mão dos donos de empresa. Isso é óbvio, né? Por outro lado, você, como eu acabei de citar, você tem aqui o surgimento dessa classe operária, que vende sua força de trabalho, o proletariado, no caso, né? E sofre intensa exploração, né? Longas jornadas de trabalho, trabalho infantil e feminino, né? Desemprego crescente, inexistência de leis trabalhistas, castigos físicos, violências sexuais nas fábricas. Então, é todo tipo de aspectos negativos que esse trabalhador começa a enfrentar dentro do sistema fabril. E por conta ou culpa disso, ele eleva a sua capacidade, sua necessidade de organização.
E essa organização fica evidente não só através dessas manifestações citadas ou dessas ideologias, né, hoje chamadas de ideologias de esquerda ou ideologias trabalhistas, certo? Aqui, ó, olha o exemplo aqui, ó, aumento das lutas operárias, fruto dessa maior organização, certo? Olha outra evidência aqui de aumento dessa organização, surgimento dos trade unions, sindicatos, no caso, certo? Aí a gente começa a falar do aspecto social e também da questão que leva à urbanização, certo? Aumento do êxodo rural. Isso fica evidente desde aquela liberação de mão de obra lá atrás do cercamento dos campos. Com o processo de industrialização, isso vai se intensificar, certo? As cidades vão oferecer mais empregos, sem dúvida nenhuma. Isso justifica o aumento do êxodo rural. Aí você fala aqui, ó, de crescimento das cidades, e não só das cidades, mas também, por culpa dessa industrialização, o aumento da expectativa de vida. Portanto, tem um crescimento da população, certo? Um crescimento populacional considerável naquele momento. E aí você está falando de crescimento das cidades, né? E do contingente populacional, aí você vai falar também de uma cidade que cresce de forma desordenada, né? Que não é nem um pouco saudável, normalmente insalubre naqueles primeiros momentos, né? Aqui você fala de uma coisa que é interessante, avanço dos sistemas de comunicação e transporte. Aqui você começa a falar de telégrafo, né? Aqui, posteriormente, você vai começar a falar de ferrovias, barcos a vapor. Aí é a hora que a gente fala que o mundo começa a diminuir de tamanho, né? Coisa que alguns vão falar que ocorre com a chamada globalização. Na verdade, é aquela questão que a gente coloca, alguns colocam, não, é um processo. Já no século XIX, você começa a enxergar esse mundo encolher, digamos assim. Por quê? Porque os sistemas de transporte, de comunicação, de conexão, eles vão se tornar mais eficientes se comparados àqueles que já existiam, certo? E lembrando também da questão das cidades, não só das cidades, mas do planeta como um todo, né? Você vai falar de impactos consideráveis no aspecto ambiental, certo? Como poluição de rios, né? Destruição de florestas, pelo próprio crescimento ambiental, pelo próprio crescimento urbano, certo? Então, é aquela brincadeira, né? Ainda mais a gente que está perto aqui das... Aliás, a escola fica na Estrada dos Três Rios, eu costumo brincar que é a Estrada dos Três Rios poluídos, né? Se você cair naquele rio, se não morrer afogado, você vai morrer de hepatite C, certo? Não precisa ir muito longe, basta você olhar no entorno ali da freguesia, na própria cidade do Rio de Janeiro, que você vai enxergar esse impacto ambiental, queira ou não queira. Isso é evidente para qualquer um, certo? E, aliás, uma outra coisa que fica evidente, galera, que se tem um assunto, né, que está na nossa cara o tempo inteiro, ao nosso redor o tempo inteiro, é a industrialização, é a Revolução Industrial, que é uma coisa que não parou desde que ela apareceu, ela não parou nunca mais. A gente está falando de avanço contínuo desse processo de industrialização, de mecanização. Num determinado momento, se a gente fala de avanço nos setores da siderurgia, né, da metalurgia, no caso, da agricultura e da indústria têxtil, hoje a gente pega mecanização e industrialização em todos os setores da nossa vida, certo? Tem indústria do entretenimento, tem indústria de absolutamente tudo, certo? Indústria da educação, tem indústria de cosmético, da beleza, tudo, na verdade, virou uma indústria, né? Você fala de um processo de robótica, você fala de sistemas de produção cada vez mais complexos, né? Se você fala em um determinado momento de taylorismo, posteriormente você já vai falar de volvorismo e vários outros sistemas, toyotismo, certo? Portanto, é uma coisa que não para de crescer, não para de se transformar, certo? Isso aí eu acho que fica evidente, tanto é que a gente trabalha o tempo inteiro, a área de humanas trabalha com isso o tempo inteiro. Aliás, não só a área de humanas, não, certo, moçada? A área da química, a área da biologia, a área da física, da matemática, todo mundo acaba falando desse processo de industrialização, certo? De mecanização, de avanço da técnica, certo? Da ciência, sem dúvida nenhuma. Bacana? Tem um monte de exercícios lá para vocês fixarem a matéria, tá certo? Um abraço. Na próxima aula nós falaremos de independência dos Estados Unidos, correto? Abração, galera. Tchau, tchau. Valeu.